Ó, vamos falar um pouco do Lula, e agora tem a ver com Michele, tem a ver com a eleição, tem a ver com tudo isso. Lula, os evangélicos e as esquerdas. Segundo Lula, esquerda não sabe falar com os evangélicos. E nós vamos ver que isso é importante, porque vai ter, o Barroso pediu para votar o negócio do aborto no Supremo, o Lula tocou nesse assunto. Isso é muito interessante, porque é o Brasil aparecendo com todas as suas contradições. Vamos lá. O presidente Lula discursou nesta quinta-feira em Brasília, no 16º Congresso do PCdoB, e disse que as esquerdas não sabem conversar com os evangélicos. Vale lembrar que o presidente está prestes a indicar, tudo indica, o evangélico Jorge Messias para o Supremo e que recebeu ontem o bispo Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira, e o deputado Cezinhas de Madureira, em companhia, diga-se, de Messias. Segundo o presidente, o erro nesse distanciamento é dos progressistas, não dos evangélicos. A gente vai ouvir. Qual é o projeto que nós vamos apresentar a esse país? Quando é que nós vamos deixar de dizer que os evangélicos são contra nós? Evangélico não é contra nós nada. Nós é que não sabemos falar com eles. Nós é que não sabemos discursar com eles. Então o erro está na gente, o erro não está nele, gente. Pois é. Aliás, o Vólio Bene leu aí o prestes a indicar, tudo indica, o evangélico. Falha minha essa repetição, tá? Eu mexi no texto e, né? Então ficou indicar, tudo indica. Embora sejam um dos distintos indica, mas de qualquer modo é viciosa essa repetição. Desculpe, Vólio Bene, por tê-lo feito ler isso, que eu mesmo escrevi. Então, é assim mesmo. Você é católico, né? E gosta de se chicotear um pouco? É, a gente é assim. O silício moral. Olha aqui. Existe, não se sabe, mas perto de 30%, um pouco menos de evangélicos. E sim, existe uma dificuldade das esquerdas de falar com esse público. Basta pegar as pesquisas de opinião, desde a pesquisa de avaliação do governo, a distinção entre católicos e evangélicos é grande, da avaliação do bolsonarismo e mesmo a pesquisa eleitoral, né? As sondagens eleitorais. Então, é preciso, sim, se aproximar desse público. A questão é como fazê-lo. Porque também terá de haver um equilíbrio entre aquilo que se diz, ou melhor, aquilo que se quer, um futuro, vis-à-vis, em confronto com a visão de mundo das pessoas, né? Será que a esquerda tem como fazer um discurso reacionário? Acho que não, mas de qualquer modo o Lula tocou nisso. Vamos lá. Nesse mesmo evento do PCdoB, Lula afirmou que os progressistas se distanciaram do povo e que a direita promove a guerra de valores, atribuindo às esquerdas a defesa do, aspas, aborto de qualquer jeito e que defesa dos direitos humanos é sinônimo de bandido fora da cadeia. O presidente ainda se referiu à conversa de que o Brasil viraria a Venezuela. Nós nos distanciamos do povo. O Partido Socialista Europeu perdeu para a direita. Perdeu, sobretudo, com um discurso de coisas de valores. Coisa que a gente não sabe explicar para o povo. Ou seja, porque a direita conseguiu colocar na cabeça do povo que todos nós defendemos o aborto de qualquer jeito. E o povo não defende. Porque a direita passou para a cabeça do povo que todos nós que defendemos os direitos humanos queremos bandido fora da cadeia. E a gente não sabe explicar isso. Não é isso? Porque todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. E o Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e
não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. O que nós dizemos publicamente é que Cuba não é um país de exportação de terrorista. Cuba é um exemplo de povo de dignidade. Tantas coisas que nós dissemos, mas muitas vezes a gente não é entendido. Olha, eu tenho tanta coisa. Tem 80% que o presidente diz, a meu juízo, está certíssimo. E as esquerdas precisam tomar cuidado mesmo. A população é esmagadoramente contra o aborto. Nós temos uma lei que garante o aborto em caso de risco de vida da mãe. Eu não uso o risco de morte, acho isso uma besteira. Risco de vida da mãe, a vida em risco. No caso de estupro e no caso de fetos anencéfalos. Aí foi uma votação do Supremo. E há aqueles que acham, e isso vai ser votado no Supremo, e eu não acho que é para ser votado no Supremo, tem que ser no Congresso, eu já chego lá. Bom, nós somos a favor do aborto. Aí vem a direita, aí a direita já barbariza. Nós vamos ver ainda hoje também. No caso dos direitos humanos, você defende direitos humanos, você defende que os presos sejam tratados dignamente na prisão, mas ninguém é a favor de bandido. No entanto, a direita transforma, né? Olha, bandido, Brasil vai virar Venezuela. Não vai virar Venezuela, diz o Lula. Venezuela, Venezuela, Brasil, Brasil. São coisas distintas, o Brasil não vai virar Venezuela. Fala em Cuba. Não, ninguém fala de resto que Cuba exporta terrorista. A questão de Cuba, os críticos a Cuba, tem a ver com o autoritarismo de Cuba. E aí o presidente fala, o povo cubano é um exemplo de dignidade. E é mesmo, o povo cubano. Mas com a devida vênia, o governo cubano não é. O problema é que mesmo a fala do presidente pode ser mal explorada, digamos assim. Porque existe uma diferença entre o povo e o governo. Então, sim, é preciso tomar muito cuidado. A esquerda tem de saber que determinadas defesas que ela fizer de determinadas propostas, especialmente aquelas ligadas às pautas de costumes, a extrema-direita vai aproveitar. Vai tentar aproveitar em seu benefício. O Lula, por exemplo, nunca foi defensor do aborto. Nunca. O que o Lula defende é uma política pública de aborto que preserve a saúde da mulher, aí sim. Porque há situações em que mulheres morrem fazendo abortos em clínicas clandestinas. Mas o Lula é favorável à lei do aborto que se tem aí. Quem quer mudar a lei do aborto que está aí é a extrema-direita. Há uma proposta que foi apresentada no Senado que não prevê aborto nem mesmo no caso de estupro. Nós vimos isso. Nós vimos a tentativa, mal sucedida, de resto ainda bem, de impor pena à mulher que faz aborto superior àquela do estuprador. Mas, de qualquer modo, essa é uma pauta da qual a extrema-direita insiste muito. Essa questão da violência, a questão das liberdades. O Brasil vai ser Venezuela. Não tem a menor chance. A coisa mais parecida com Chávez que a gente teve no Brasil foi o Jair Bolsonaro. Ou não foi ele que tentou controlar o Supremo? Punir a corte. E a Michelle, claro, ela já se comportou como a dona dos votos evangélicos. Tá? O Lula recebeu um pastor e tal, aí ela já foi para as redes, tá? Porque ela se quer monopolista desse voto. Vamos lá. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro criticou nas redes sociais o encontro do presidente Lula com o bispo Samuel Ferreira da Assembleia de Deus de Madureira. O post foi acompanhado pela indicação de 3 versículos bíblicos que tratam de temas como injustiça, proteção divina e a impossibilidade de servir a 2 senhores. Os versículos citados são:
os livros de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, Números, capítulo 24, versículo 9, e o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Pois é, né? Essa senhora não é dona dos votos evangélicos, mas ela se coloca como tal. A exemplo da extrema-direita americana, norte-americana, existe uma vertente do voto evangélico nos Estados Unidos que se misturou com posições de extrema-direita. Né? E isso veio parar aqui. Então, assim, qualquer posição mais progressista significa, por algum caminho insondável, uma agressão a Deus. Mas de que Deus se está falando? Que Deus é esse que privilegia, no fim das contas, os poderosos? Não obstante, essa pauta ganha setores da população, ganha os pobres. É um fenômeno que está em curso, mais ou menos estudado e identificado já. Vejam só, se vocês... Eu fui militante de esquerda. Enfim. Se você vai estudar a evolução do pensamento social, do pensamento da esquerda, ele tem um pressuposto, vale bem, Arthur. É a união dos iguais, dos oprimidos. Vamos nos unir contra a exploração. Então, se eu sou trabalhador, você é trabalhador, ambos somos oprimidos, a gente se junta para, afinal de contas, então, confrontar aquele que nos oprime, ou que lucra com o nosso trabalho, para ser bem didático. Nós pegamos hoje trabalhadores informais, dos vários setores que trabalham com informalidade, e um não vê no outro o seu igual. As pessoas se sentem autônomas, elas... ainda que a vida não seja boa. É uma outra mentalidade. Né? Nenhum deles tem um sindicalista como ídolo. É mais fácil ter o Pablo Marçal como ídolo. Isso, de algum modo, vale também para a religião. Né? A ética católica das últimas décadas teve uma reversão com João Paulo II, mas depois não mudou, em essência. O outro é meu irmão e junto a gente constrói a salvação. A ética protestante, e tem um livro chamado Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, importantíssimo. A ética cultural do Weber, a ética protestante, e depois isso passa para os evangélicos e se torna ainda mais extrema coisa, é a salvação individual. Eu e Deus. Não necessariamente em comunhão com esse daqui. Mas por que ele está aqui? Porque ele também está tentando a comunhão dele com Deus. E aí a gente está junto no templo de Deus, mas sou eu e Deus. Daí que seja muito frequente a ideia de que se eu acreditar muito, Deus me salva. E pode até interferir na minha eleição, se preciso. E ela investe nesse troço.